Bem, meus amigos, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Esse é o programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda onde professores e pesquisadores do Instituto de Economia discutem, conversam, debatem sobre os grandes temas do mundo atual. A mesa hoje está composta aqui à minha direita, professor Eduardo Costa Pinto, aqui à minha esquerda, tá? O meu amigo Eduardo Basta, e embaixo o professor Luiz Carlos Prado e o professor Numan Mazati. Hoje o tema é Estados Unidos, os Estados Unidos e a pandemia. Nos Estados Unidos, que hoje chegou ao número de 53 mil mortos pelo coronavírus. Nos Estados Unidos que começa a voltar a reabrir e, no entanto, sem que ninguém tenha muito claro o que vai acontecer. Nos Estados Unidos, onde as preocupações sobre os impactos econômicos da paralisação do coronavírus, né, são preocupações muito elevadas, e os Estados Unidos no ano eleitoral, no qual vai ter uma eleição para a presidência. Então, um tema bastante interessante, bastante complexo, bastante difícil, mas um tema que a gente, sem dúvida, acha que é um tema importante que deve ser debatido, né? Bom, já botando essa bola para rolar, nessa mesa redonda, né, botando essa bola para rolar, começando os assuntos, eu começaria com o Prado, logo de início. Pradinho, a questão é o seguinte: como é que os Estados Unidos chegou tão torto nessa pandemia? Bicalho, o que é interessante é que o ano passado a economia americana estava indo muito bem. Você pega o final do ano passado, a economia americana estava com desemprego de 3,5%, quer dizer, desde os anos 60 a taxa de desemprego não estava tão baixa nos Estados Unidos. O crescimento econômico de 2,3%, que para a economia madura, para a economia americana, é razoável. E uma inflação de 2,3%, nem tão baixa que se aproximasse da deflação e nem tão alta que fosse preocupante. Tudo parecia que o Trump ia ter uma situação econômica muito confortável para a eleição. Veio o coronavírus, isso sim foi um caminhão na contramão, atropelando esse cenário, e a economia americana mostrou um grau de fragilidade muito grande, com indicadores que revelam a complexidade e as contradições daquela sociedade. Quando você pega alguns indicadores dos Estados Unidos, como, por exemplo, o número de camas hospitalares por 1.000 pessoas, os dados americanos são muito parecidos, são até inferiores a países em desenvolvimento. Por exemplo, segundo um artigo que saiu no Guardian há pouco tempo, os Estados Unidos têm 2,9 camas hospitalares de cada 1.000 pessoas, o que é menos do que o Turcomenistão, que tem 7,4, do que a Mongólia, que tem 7, do que a Argentina, que tem 5, e do que a Líbia, que tem 3,7. Os Estados Unidos têm um número de médicos por 1.000 pessoas também muito baixo, muito mais próximo de países em desenvolvimento. Os Estados Unidos têm 2,6 doutores por 1.000 pessoas, que é abaixo do Trinidad e Tobago, da Rússia, que tem 4, e tem expectativa de vida dos Estados Unidos é inferior à do Chile e muito próxima da China. Ou seja, os Estados Unidos é um país com muitas contradições. E a crise, o coronavírus, pegou os Estados Unidos com essa situação complexa. Por um lado, muito bem a economia, por outro lado, com fragilidades mais próximas de países em desenvolvimento, que um país tão rico como os Estados Unidos. Olha, o coronavírus ele tem demonstrado que ele sobrecarrega a capacidade do Estado, né? A capacidade do Estado responder aos desafios que a pandemia coloca, né? Qual é a questão? O Estado americano não estava preparado para enfrentar uma pandemia, um desafio desse tamanho? Ou, na verdade, era o momento? Não, o problema é o governo Trump. Quer dizer, como é que vocês veem isso? Quer dizer, o Estado americano tem essa bola curta na hora vamos ver? Eu vou usar, Bicalho, uma frase, né, que o
Joseph Stiglitz, um economista norte-americano, prêmio Nobel de Economia, utilizou recentemente. Ele disse, bom, estávamos, né, os Estados Unidos estavam despreparados, né, para a pandemia, mas o governo Trump tornou a nossa vulnerabilidade ainda maior, né? Então, quer dizer, ele chama atenção que havia fragilidades estruturais, tá, dos Estados Unidos, mais elementos conjunturais ligados à liderança, né, do Trump, ou à falta de liderança do Trump, tornaram a situação ainda pior, né? Explica um pouco os números que a gente está vendo, né? Concorda, Dudu? O problema é o Trump? Eu acho que é um peso maior. Eu acho que os Estados Unidos, e aí reforçando um pouco do que o Prado colocou, ele já vinha numa trajetória anterior em que você tem, a despeito do emprego estar baixo, mas você tinha um mercado de trabalho mais precarizado, você tinha uma seguridade social, e aí, no caso, do sistema de saúde privado, ou seja, um colchão de segurança muito baixo para boa parte da população. E, na verdade, não, assim, acho que o Trump, eu não acho que ele acelera esse processo, porque eu acho que lá, como aqui, tem essa coisa da busca da liderança. Essa liderança. É evidente que o Trump pode até atrapalhar, mas o problema é, qualquer um que estivesse ali, com esses dados que o Prado apresentou, não teria como fazer. Porque você tem uma questão de como aquela sociedade foi se organizando e reduzindo o papel do Estado no sentido da seguridade social, da questão da saúde pública, ou seja, esse aparato ele foi sendo reduzido gradualmente ao longo do tempo, e aí, assim, desculpe, mas poderia ser qualquer um outro que seria pego nesse processo, porque estruturalmente foi muito forte, porque o coronavírus explicita uma coisa que já acontecia antes. É evidente que se, por exemplo, Trump fechasse antes, poderia ter algum efeito que não teria um impacto tão grande no curtíssimo prazo, mas eu desconfio que é um pouco mais do que isso. Eu acho que... Não, olha só, mas diga abaixo. Antes de passar para o Numa, não sei se eu me fiz entender, ou se... O que ele está dizendo é o seguinte, olha, havia uma série de vulnerabilidades, tá? Havia questões estruturais, tá? Os Estados Unidos já estavam despreparados para uma situação como essa, tá? Com ou sem Trump. O Trump só agravou o Trump não define isso, não ajuda nada, né? Essa que é a ideia. O Trump né? não ajuda. Não ajuda. Pode ser a causa, né? mas ajuda. Onde é que se observa isso, por exemplo? Bom, até sem falar na resposta do Trump, quando os casos começaram a aparecer na China, tá? Antes de tocar nisso, mas o próprio governo Trump fechou o órgão da Casa Branca para combate a pandemias, tá? no seu governo. Ele reduziu os recursos de programas para combate e prevenção de doenças. Tá? Então, quer dizer, o quadro que você está falando há elementos específicos do governo Trump. E quando começa, né, a epidemia começa a se tornar mais grave na China, ele desdenhou da importância. Então, quando chega nos Estados Unidos, os números começam a crescer, os Estados Unidos não tinham máscaras suficientes, né? Não tinham testes em quantidade suficiente, tá? Não tinham respiradores suficientes. Então, tudo isso, essa preparação mais de curto prazo para a guerra... Baixa, olha só, mas ter sido feita em janeiro. Tá? Quer dizer, você começar a se preparar, e eles não fizeram isso. Sim, mas a Inglaterra também não estava preparada, a França também pisou na bola, tá certo? Não ia ganhar nenhum troféu originalidade. Eu entendo a sua posição, quer dizer, entendo aqui na questão a questão fundamental não é o Trump, mas evidentemente que o Trump é um jogador que não ajuda nesse jogo, né? Evidentemente. Agora, eu queria pegar um gancho do que o Dudu falou, que é o seguinte, essa questão estrutural. Na semana passada, quando a gente estava discutindo sobre a Europa, você estava analisando a questão de que maneira que esse esvaziamento do Estado, no caso europeu, né, em função das políticas de restrições orçamentárias, etc., controle fiscal, da Comunidade Econômica Europeia, tinha feito com que você fosse fragilizando o sistema de saúde, etc., etc., etc. Eu queria perguntar para você se você faz alguma analogia com o caso americano, quer dizer, de um lado do Atlântico e do outro lado do Atlântico. Né? Você também vê essa questão no caso americano? No caso americano, até tem uma questão, acho que se coloca, que é uma questão importante, a que existe entre o Estado Federal e sua capacidade de mobilização de um lado
e sua relação, sua forma de imposição aos Estados. Tá? Os Estados Unidos têm uma tradição de uma certa descentralização de uma série de assuntos, né? Vão da educação até questões, vamos dizer, jurídicas. No caso dessa crise, o que é interessante observar é que há uma dificuldade de coordenação das ações, tá? E de mobilização a nível também federal, por parte do Estado americano. E aí é importante lembrar que, para as intervenções do governo federal nos Estados Unidos, existem agências especializadas. No caso da saúde, o CDC, o Center for Disease Control and Prevention. E esse CDC claramente falhou tanto na sua capacidade de auxiliar a tomada de decisão, quanto na sua capacidade, num segundo tempo, de mobilização. Nesse sentido, é interessante ver que os Estados Unidos, em termos, tem uma diferença em relação à Europa. Se a gente for pensar em termos de capacidade de reatividade industrial, ou seja, particularmente no setor produtivo ligado à saúde, seja em termos de insumos para esse setor de saúde, quanto em termos de bens de capital para esse setor de saúde, os Estados Unidos têm claramente preservado, apesar das relocalizações de muitas atividades, muita capacidade produtiva. Inclusive, por exemplo, na questão dos reativos que são usados para a realização de testes, os Estados Unidos têm uma capacidade produtiva e ainda constituem um dos principais produtores e fornecedores mundiais, inclusive para a Europa. Então, não tem assim, um empecilho que você observa na cadeia produtiva ligada à saúde, porque os Estados Unidos não é tão grande. O que falta é a capacidade do Estado de coordenar e de impor esse esforço produtivo. E, nesse sentido, houve uma clara série de falhas, inclusive com uma demora de mais de um mês para montar joint venture entre empresas do setor, setores industriais tradicionais e empresas desse complexo de saúde para a produção de ventiladores. Houve falhas também na mobilização da cadeia produtiva para a produção de testes. Hoje são remediadas, pelo menos em grande parte, mas, e nesse sentido, é muito diferente do caso europeu. No caso europeu, infelizmente, há uma limitação, assim, vamos dizer, intrínseca do sistema, da cadeia produtiva da saúde. No caso dos Estados Unidos, o problema é a atuação do Estado. Então, você tem, para mim, dois grandes problemas que se colocam. Na verdade, três. Dois que tem a ver com questões estruturais e o outro que tem a ver, aí concordaria com o Bastian, tem a ver mais com a própria figura do Trump. O primeiro problema é a questão justamente da capacidade de mobilização do Estado federal. É algo que se perdeu nos Estados Unidos. Havia mais capacidade anteriormente, uma série de razões assim que tem a ver também com o enfraquecimento de muitas agências, o enfraquecimento a favor, particularmente, de tudo que é ligado ao complexo militar industrial. Depois, você tem essa dificuldade, outro elemento estrutural, essa dificuldade de coordenação e de competências, de repartição das competências entre Estado federal de um lado e estados do outro, estados da federação do outro. E o terceiro, que tem mais a ver com a capacidade, com a figura do Trump, como já foi apontado, e a ausência de, vamos dizer, de vontade política, pelo menos no início da crise, para justamente conseguir essa mobilização do Estado. Tá? Então, nisso, lembrando que há, sim, nos Estados Unidos, uma capacidade produtiva que não se compara com a situação. Então, nisso, há uma clara diferença com a Europa.
Deixa eu entrar aí um pouco nesse... Pradinho, posso fazer uma pergunta? Viu, Bicalho? Posso fazer uma pergunta disso? Posso fazer uma pequena pergunta? É o seguinte, em cima dessa questão do Numa, que achei interessante, é o seguinte, no caso americano, você tem, historicamente, uma característica, que é a capacidade muito grande de mobilizar recursos, né? Durante as guerras, enfim, isso, quando falam sobre os Estados Unidos, não, é um país que tem uma capacidade enorme de mobilizar os seus recursos para enfrentar desafios, etc, etc, etc. Que era uma característica histórica. Eu queria perguntar isso para o Prado. Os Estados Unidos está perdendo essa capacidade de mobilizar os seus recursos, que pelo menos, não se esqueça que os caras estavam sequestrando máscara, sequestrando, né? Estava roubando coisa dos outros. Assim, negócio, para quem tem, o cara que tem tanta capacidade industrial de mobilização, e o caramba, tu tá pegando lá pegando o cara que é pequenininho lá abaixo. Da rasteira, né? Rasteiro, exatamente. E aí, Tadinho? O que houve? Ricardo, você se lembra, quando você me entrevistou no início do governo Trump, que havia uma visão geral que a economia, que o governo Trump ia ser uma tragédia econômica, que a economia americana ia quebrar? Eu me lembro que eu falei para você o seguinte: a economia americana vai crescer com Trump por razões completamente diferentes que estão falando. Porque uma economia grande como a economia americana, quando ela aumentasse o protecionismo, ia adensar a cadeia produtiva americana. A guerra comercial pode ser ruim para outros lugares, mas no caso dos Estados Unidos, ele traz capacidade produtiva para dentro. A redução dos impostos que o Trump fez, no caso americano, ele aumenta a dívida pública americana, aumenta o déficit público americano, mas tem o efeito de realmente aumentar a disponibilidade de meios de pagamento e puxar a economia americana. A economia americana tem características muito particulares em comparação com outros do resto do mundo, pela sua própria natureza de ser uma das economias centrais dentro desse cenário. O governo Trump é um governo muito contraditório, porque ele é um governo, sob muitos aspectos, terrível. A questão com os imigrantes, a questão da distribuição de renda, a questão da saúde, mas diferente da abordagem dos democratas que tem, às vezes, uma postura mais libertária, etc., ele acaba protegendo alguns segmentos industriais da economia americana por razões muito pragmáticas que fazem parte um pouco do ethos da direita americana. O problema é que, como falou o Numa, como transformar um certo aumento que houve de algumas capacidades produtivas nos Estados Unidos ao longo desse período, operacionalizar isso para atender a questão da saúde. Aí entra o Trump sendo Trump. Tal como Bolsonaro no Brasil, eu não acreditava muito nesse negócio de pandemia, é anticientificista, e isso dificultou uma reação. Falava em vírus chinês, né? Falava em vírus chinês. Isso dificultou uma resposta rápida americana. Então, eu não tenho dúvida que os Estados Unidos têm capacidade de rapidamente mobilizar a sua capacidade industrial, inclusive isso dá dinheiro, para poder atender esses aspectos tecnológicos dentro disso. Mas o problema, para mim, não é essa capacidade industrial, é a questão social e como que a sociedade americana lida com isso. O problema é que os Estados Unidos se construiu como uma sociedade muito pouco solidária para atender as mazelas individuais. Então, a ausência de um sistema de saúde pública eficiente, a ausência, o início que era caro comprar, você tinha que pagar para fazer teste, é uma maluquice, né? Porque quem não tinha dinheiro estava mais vulnerável, contaminou mais pobres, hispânicos e negros e assim por diante. Então, o problema é o tipo de sociedade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um modelo de uma economia capitalista pouco regulada. Já foi mais regulada no passado, hoje é menos regulada. Então, por um lado, é extremamente poderosa e dinâmica economicamente, por outro lado, é perversa socialmente, no sentido de que ela tem distorções sociais que fazem com que seus indicadores sejam, algumas vezes, de país em desenvolvimento. Em situações como essa, os mais vulneráveis têm muita dificuldade de ser atendido, até mobilizar o suficiente a economia americana para reverter isso
para efetivamente ter uma resposta social mais ampla. Eu acho que... queria falar, só um queria falar sobre isso, só Ricardo. pegar um pouco de um gancho. Então, só ver se eu estou entendendo aqui por onde a conversa está indo, tá certo? Então, vocês estão levantando questões, são questões da fragilidade, principalmente no que diz respeito à seguridade social, proteção, etc., sistemas de saúde, etc., que se encontra mais forte na Europa do que nos Estados Unidos, coisa histórica, etc., etc. Mas ficou essa impressão para mim, que essa dificuldade de você mobilizar recursos passa muito pela falta de coordenação, né? Uma falta de coordenação que seja capaz de fazer isso. E, por trás dessa falta de coordenação, me parece que, de uma maneira ou de outra, vocês estão colocando o governo Trump sem essa capacidade de coordenar, de juntar, etc., etc., que eu acho que tem a ver muito com o tipo de conflito político que você tem hoje nos Estados Unidos, que a gente vai discutir mais à frente, né? Eu queria desdobrar essa conversa da gente da seguinte maneira. Bom, a gente tem esse quadro de fragilidade, a gente tem esse quadro que na verdade, você vê claramente os Estados Unidos entrando meio torto no jogo, tendo certa dificuldade de se achar dentro do jogo, mas a economia americana é uma economia bastante vigorosa, uma economia com bastante recursos, etc., etc., e você vê mobilização de recursos, o Tesouro, etc., ajudas, etc., etc. O que eu queria agora é colocar um pouco na mesa a questão dos impactos econômicos. Então, eu ia perguntar um pouco para o Basta, rolasse essa bola de como é que você está vendo, quer dizer, os impactos econômicos, o que vai acontecer na economia americana depois do coronavírus ou com o coronavírus. Eu vou, na verdade, começar a fazer um adendo, né, o que o Luiz Carlos estava falando, né, dos impactos, que a economia americana é uma economia com um mercado de trabalho muito flexível, né, e isso se traduz, né, e vem se traduzindo, né, à medida que a crise bate, né, as empresas estão demitindo, né, então o desemprego está disparando, né, acho que o último dado que eu olhei são 26 milhões de desempregados, tá, nos Estados Unidos. Agora, isso quer dizer, então, uma disparada do desemprego, né, com dados um quadro mais grave até do que na Grande Depressão, tá? Numa economia que não tem um sistema público de saúde, né, um sistema universal de saúde, em que, em muitos casos, a pessoa, quando perde o emprego, perde o seu plano de saúde, tá? Então fica descoberta, tá? Em que há também uma rede de proteção social, no sentido de seguro-desemprego também, que não é abrangente. Tá? Então, há uma massa de pessoas ficando desempregada, tá? Sem cobertura, seja do ponto de vista de renda, né? Seja do ponto de vista de seguro de saúde, né? No momento de uma crise sanitária. Tá? E aí também nessa questão da capacidade de resposta do governo, né? Os programas que foram colocados, tem matérias na imprensa norte-americana e também europeia, né? Dando conta que o dinheiro não está chegando nas pessoas mais necessitadas. Né? Quer dizer, foi um pacote de ajuda, que tem pagamento até similar aqui do Brasil, esse de R$600, tal. Só que o dinheiro está chegando nas famílias de classe média, as famílias de mais baixa renda, a grana não está chegando, né? Então, há uma situação de emergência, né? Os casos explodindo, né? Os casos de mortes e casos de coronavírus, com desemprego gigantesco, né? E as pessoas sem cobertura para lidar com essa situação. Então, eu queria trazer esse elemento. Depois, então, vou passar a bola para o Dudu e para o Numa. Depois entro mais nessa coisa talvez do porvir, né? Da crise, né, e da situação econômica americana. Para não me estender demais, né? Vocês acham que no caso americano a discussão não é gastar? Me parece que tanto de um lado quanto de outro fecha com a questão do gastar. A questão é gastar onde? Gastar com quem? Gastar sobre que contrapartida, etc. Os democratas pedindo mais contrapartidas, os republicanos não, etc., etc. Mas pelo menos em termos de gastar, você acha que há um consenso? Quer dizer, não vejo na discussão americana nenhum tipo de discussão com questão fiscal, tá certo? Preocupação, como é que vai ser, da onde vai sair o dinheiro depois. Me parece que a questão é gastar. É isso? O que vocês acham? Dudu, você que está quietinho aí. Vai numa. Papagaio de português.
Vai, Numa. Eu? Não, Deixa que eu deixo. Não, porque na verdade, se você observa, houve uma baita injeção de liquidez, não é isso? Como sempre, o Fed mandando ver. Mas eu posso né? comentar, tá bom. Eu vou. Eu passei a bola, você não foi, eu vou dar o drible. Então vamos lá, vamos tentar. O que eu acho que tem? Tá? Acho que tem uma especificidade do que é a economia norte-americana, em sua capacidade de, por exemplo, de emissão, ou seja, a dívida norte-americana é sua dívida em sua própria moeda. Então, isso dá uma autonomia gigantesca na execução de política fiscal e isso depende basicamente de uma autorização do Congresso. Eu acho que eles estão repetindo numa escala ainda maior o que foi feito em 2008. Tá? Acho que nesse momento não tem esse debate aí fiscalistas versus não fiscalistas que a gente vê hoje no Brasil. E aí, claro, todos os instrumentos que estão sendo utilizados, que é enorme, a partir do Fed norte-americano, que é a compra de títulos com possíveis riscos, vamos dizer assim, riscos de crédito ou riscos financeiros. Então, o debate que acho que tem, inclusive, no Congresso norte-americano, que está acontecendo se é para grande e média empresa ou não, condicionalidades ou não. Por quê? Porque o efeito do que foi pós-2008 ficou a sensação na população em geral que o salvamento foi feito apenas para os grandes, ou seja, para as grandes empresas, para o setor bancário, para o grande setor industrial. Então, a questão toda é que o combate à Covid nesse momento nos Estados Unidos é marcado pelo ano eleitoral. Então, aqui o jogo ainda fica mais embolado, numa situação que você vai ter uma queda do PIB muito grande. Muito grande. Só para fazer um pequeno comentário, a capacidade de emissão de gasto, de emissão fiscal americana é a maior do mundo disparado. Nenhum outro país do mundo tem a capacidade de endividamento que tem o Tesouro Americano, porque ele emite não apenas a moeda nacional, ele emite a principal moeda mundial. Então, já historicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm uma gigantesca capacidade de emissão. Inclusive que agora a taxa de inflação americana está muito baixa, não tem nenhum problema por esse lado, a taxa de juros quase zero. Então, esse é um não problema nos Estados Unidos. É muito mais um problema histórico entre economistas, se deve ou não fazer, do que capacidade real de emitir. Aliás, governos democratas e governos republicanos têm trabalhado com déficits razoáveis e vem crescendo a dívida pública americana, vem crescendo a emissão sem nenhuma espécie de pressão inflacionária, nenhum problema de financiamento. Mas a questão, a meu ver, não é esta só. Você tem agora um problema político muito grande, você tem uma capacidade, a dificuldade de mobilizar esses recursos, você tem a agenda eleitoral que atropela tudo, e tem também a questão ideológica de até que ponto, o que você efetivamente vai defender. Lembre-se que o Trump, de início, não reconhecia essa pandemia como um grande problema. O discurso da gripezinha que nós reproduzimos aqui, de maneira um pouco canhesta, começou lá. Ele começou dizendo que isso não é um problema grave. Depois passou a reconhecer que era. Começou a aumentar, a atuar sobre isso. Mas há muitas diferenças entre os estados americanos. O problema realmente grave estava em Nova York, que, embora seja o local hoje, um dos locais onde Trump ganha dinheiro, não é a base eleitoral dele. Então, tudo isso complica um pouco a gestão da crise no caso americano. Quem está efetivamente enfrentando são os estados, que, aliás, a Federação Americana, muito poderosa, mais uma vez manifesta-se como essencial nesse momento. E só uma informação, Prado. Eu mas só mais dar uma informação, é que o FMI estimou a queda do PIB para esse ano nos Estados Unidos, último relatório, de menos 5,9. Segue, Noma. Aí vou... em relação às estimativas de queda do PIB nos Estados Unidos, é muito difícil, de fato, ter uma visibilidade. Saíram outras estimativas mais pessimistas aí. Eu acho que nenhum modelo
econométrico, particularmente das instituições tradicionalmente seguindo princípios econômicos tradicionalmente ortodoxos, tem capacidade de avaliar o que realmente vai acontecer. Mas, de fato, as estimativas variam de -4% até -10% no relatório da semana passada do Goldman Sachs. Então, tem muito, com certeza o impacto econômico vai ser dramático na economia americana. Em relação a essa questão da a capacidade, justamente para continuar assim, para apoiar as observações realizadas pelo Eduardo Baixa e pelo Prado, a capacidade de endividamento dos Estados Unidos, de fato, assim, não tem limite, né? Além de ser, de fato, também o emissor da moeda internacional, ou seja, tampouco tem restrições externas. A grande questão que se coloca não é tanto a capacidade ou não que vai ter o Estado americano de financiar despesas extras. Isso acho que não é um ponto. O ponto é para onde esses recursos vão ser direcionados. Isso tem a ver com escolhas políticas. O Estado americano tem vários planos que foram sucessivamente apresentados, somando, por enquanto, algo em torno de 4,5 trilhões, se a gente olhar na totalidade. E o que não está muito claro, e por enquanto, é exatamente como vamos dizer, a prática, a imposição, assim, a nível dos estados desses planos. Mas o que já fica muito claro é que a assistência à população via transferências sociais, via a reativação ou a consolidação de programas sociais já existentes, não parece ser o caminho privilegiado. O canal privilegiado, que representaria desse montante total quase 75% dos gastos, e apoiar via assim, planos de resgates, via isenções de imposto, via subsídios, diretamente às empresas. Então, isso já em si é algo diferente do que a gente observa na Europa continental, onde, pelo contrário, digamos o caso da França, por enquanto, exatamente a proporção inversa. Na França, 75% por enquanto dos gastos extras gerados pela crise são voltados para transferências sociais. Nacionalização dos salários, né, Norman? Como? Nacionalização dos salários, né? O Estado pagando. Mecanismos de desemprego técnico, seja com o Estado assumindo os salários no lugar das empresas, enfim, uma série de, mas preservando ao mesmo tempo o emprego e não condicionando isso à manutenção do trabalho presencial, pelo contrário. Bom, no caso dos Estados Unidos, a gente vê que já a lógica é invertida. Isso já foi algo apontado anteriormente, particularmente pelo Eduardo Pinto, e acho que essa lógica de direcionamento do gasto é algo que vai ser um revelador ou não de uma evolução do sistema, porque a gente está falando, tem uma temática muito grande de frente a essa crise sem precedente, assim, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, no caso dos Estados Unidos, desde a crise de 29, será que mudanças estruturais, mudanças na lógica de atuação do Estado nos Estados Unidos vão acontecer? Por enquanto, não há nenhum sinal nessa direção. Isso acho que é algo fundamental quando a gente pensa que, no fundo, unifica as dimensões de atuação do Estado, a dimensão econômica e a dimensão política. E o que é interessante observar é que o Partido Democrata, figuras do Partido Democratas, ligadas particularmente à candidatura do Joe Biden, são
relativamente tímidas em relação ao financiamento de programas de transferência de grande tamanho. Obviamente, isso não é representativo da totalidade do Partido Democrata, né? O Bernie Sanders, como já foi colocado, tendeu a deslocar levemente para a esquerda o centro de gravidade do partido. Mas há, dentro da sociedade americana, ainda uma certa resistência, dentro dos setores tradicionais, uma certa resistência a essa massificação, essa generalização dos sistemas de transferência e de as tentativas assim muito tímidas do Obama para a realização do Obamacare. Na prática, foi quase que totalmente esvaziado do seu conteúdo pelo Trump, né? Deixa eu só fazer um comentário. Antes de passar para você, só que eu queria fazer um comentário rápido, Luiz Carlos, só como se fosse um corolário, né, um pouco do que a gente conversou de diferenças entre Estados Unidos Colorário, Baixa. Colorário na mesa. Colorário na mesa redonda. Você tá foda, Baixa. Mas vai, manda. Não, um toquezinho, né? Isso. Uma firulinha, né? Uma firulinha aqui de leve. Comparando Estados Unidos e Europa, né? De um lado, os Estados Unidos tinham uma estrutura produtiva, pela estrutura produtiva, tinha uma capacidade de resposta, tem uma capacidade de resposta maior do que a dos países europeus. Por outro, os Estados Unidos tem uma rede de proteção social muito mais frágil do que a dos países europeus, né? E aí, o outro elemento, colocado agora pelo Numa, a estratégia, né, dos Estados Unidos, a resposta está sendo também diferente da europeia, né? Os europeus tendo uma preocupação maior, digamos, com a população, com os trabalhadores, etc., e o caminho norte-americano indo para uma direção, o governo americano optando por uma direção distinta. Eu queria pegar uma... Terminei meu corolário. Bicalho, Ô, Prado, o Bicalho que é o âncora. Vai, Prado. Vai, deixa. Bicalho. Eu sou o âncora. Fala, âncora. Depois passa para mim que eu tenho uns pontos aí. Eu queria colocar o seguinte. A função do âncora é segurar vocês, né? Senão vocês vão... O que é muito difícil, âncora. Segurar. Olha, eu tenho um professor que é um grande amigo meu, que diz o seguinte: coordenar professores é como pastorear gatos. Tá entendendo? É isso. Você coordenar uma mesa redonda de professor, cara, é pastorear gatos. Está dizendo que nós somos gatos, Bicalho? Você está sugerindo que nós somos gatos? Eu vou pegar um gancho. Eu vou pegar um gancho do Numa e já vou, Prado, encaminhando para um terceiro bloco, nosso bloco final, que é a discussão da questão política, né? É claro que o tipo de ajuda, a quem você ajuda, a maneira como você responde ou não à pandemia, como é que você responde aos desafios econômicos colocados, quem são os setores que são privilegiados, quais não são, o tipo de disputa, e, digamos assim, no meio de tudo isso, uma disputa política violenta. Tem gente que diz que os Estados Unidos vive uma guerra civil surda, né? Quieta, implícita, mas onde o pau está comendo firmemente, onde tem a figura do Trump, tem a figura da extrema-direita, tem a figura do Biden representando o tradicional Partido Democrata, seja lá o que isso signifique, tem o Sanders tentando correr para a esquerda, dar algum tipo de solução, etc., etc. Então, eu diria que quais são aqueles elementos de economia política que estão presentes nessa relação, nessa confusão toda. Então, eu ia pedir para o Dudu dar Dudu, quais são os elementos? Uma toreada. Né? Agora eu vou tocar a bola de leve. Prado, vai lá, Prado, e começa aí. Vai. Que você tá querendo falar? Olha, o Costa Pinto, o magnânimo. Dudu, eu vou dar uma de Brizola, que as pessoas perguntavam o que queria para ele respondia o que queria. E bem lento para ele não poder cortar ele no meio. Né? Então, eu vou responder uma coisa que não tem nada a ver com o que o Bicalho falou. Saiu hoje no New York
Times. Aí não vale, Prado. Então Calma. eu vou falar, Prado. Agora É deixa a eu acabar de falar. desmoralização do âncora. Isso não é Pô, possível. Prado, Luiz Carlos, Desmoralização do Prado. âncora. Não, isso é só pro me pessoal que tá em responde de novo. casa. boa a sua pergunta. Deixa... Boa a sua pergunta e responder o que você quiser. Prado, eu tirei o toque seu, você responde depois. Numa, responde, Numa, vai. Eu vou dar uma de âncora agora. Numa, responde. Você me caçou a palavra. Bicalho, corta o microfone. Corta o microfone do vou ter que- Pradinho, Bicalho. Corta Corta o microfone do Pradinho. Vou ter que cortar. Ah, Senhores, então- olha só. Isso é só para o pessoal que está vendo depois, ver o que um âncora passa numa mesa redonda como essa, entendeu? Vem cá, você vai botar esse troço todo no ar, vai ser uma vergonha. É claro que vai. Vai, claro que vai. Não. Isso faz parte da mesa. É isso que Faz faz Sabe que da isso mesa. é uma Como vergonha. ela se comporta aqui? Então, Prado, faça o seu pequeno adendo de forma objetiva, sintética e Sintético. brilhante. Vai. Saiu no New York Times hoje um artigo chamado How the Virus, como o vírus transformou a maneira em que os americanos gastam seu dinheiro. É muito interessante para ver o tipo de implicações, quem vai ganhar e quem vai perder dentro dessa situação e o tipo de crise que se avizinha. Tem algumas coisas que não são muito diferentes, seria como aqui, os supermercados aumentaram muito a venda e atividades que têm a ver com presenças, como viagem, shopping, etc., despencaram. Mas tem algumas coisas muito curiosas que vale a pena chamar atenção. Algumas coisas que cresceu. O que disparou, cresceu muito, é a área de jogos, gaming, que é um segmento na economia americana que vem crescendo, hoje fatura mais do que música. Outra coisa é a parte de streaming, que disparou também em termos de venda. E-books, é muito interessante que e-books, livros tradicionais, caiu. O negócio do livro do varejo caiu, mas os livros eletrônicos aumentaram muito a venda. Agora, o que é muito interessante, mostra o que é a sociedade americana, é que gasto em saúde e farmácia despencou, caiu bastante também. Então, no meio dessa crise, eles estão gastando menos. Isso daí é basicamente crédito e débito em cartão de crédito, tá? Esse dado desse estudo. Mas, Prado, olha só, no meio de uma pandemia, quem é que precisa de um hipocondríaco, Prado? O cara já tem um problema do tamanho do coronavírus, precisa lá de ter um piti de hipocondríaco. O cara não vai para a farmácia comprar remedinho, cara. O cara tá ferrado. O cara tá achando que vai morrer. Você tem um ponto, mas provavelmente o que eu estou dizendo, a economia americana vai passar por algumas transformações muito grandes. Essa área eletrônica, digital, vai continuar crescendo muito grande, de maneira bastante expressiva. O setor industrial tradicional deve reduzir em termos de dimensões. Então, você vai ter também impactos em termos da economia política americana, que eu não sei medir, me falta competência para isso, como é que vai se expressar na questão da política interna nos Estados Unidos. Mas eu não acho absurdo dizer que, depois dessas transformações que vão haver, a recuperação da economia americana provavelmente vai dar um cenário bem diferente do que era antes. Algumas das características que já vinham se apresentando antes vão se acirrar, algumas das coisas já estavam em decadência, vão apressar essa decadência, e nós estamos perante uma mudança que é muito difícil avaliar, mas que vai ter implicações políticas. Ou seja, não vai ter escape, a meu ver, para aqueles trabalhadores brancos do meio oeste, do Rust Belt, não tem saída fácil para eles. A ideia de que você poderia recolocá-los em algum tipo de emprego tradicional, eu considero isso afastado. Então, qual é a implicação disso para a política americana? E aí nós teríamos que ser visto, o Dudu, que gosta mais dessa parte de economia política, talvez tenha condições de analisar melhor do que eu, mas certamente nem o Trump, nem a esquerda vai conseguir salvar esse trabalhador branco, pobre, do meio oeste americano, que no passado foi o mais próspero do mundo,
de um cenário de estagnação e decadência nos próximos anos? Olha, gostei do seu adendo, hein? Um adendão muito bom, muito bom, muito bom. Dudu, bola rolando, vamos nessa economia bola política. rolando, vai. Olha só, fechando o jogo, vamos começar. Tá, A questão fechando o jogo, política, vamos lá. tocando essa bola rápido agora, hein? Eu acho que tem dois... Prado, eu acho que tem um que é o depois da crise e tem um que o Duma citou, que é a intervenção agora. Eu acho que tem esse efeito na mudança do consumo, mas tem o efeito seguinte, o tipo de intervenção, em quais setores, a intensidade, já pode alterar o jogo, inclusive antes da lógica da própria mudança do consumo. Mas são dois movimentos em termos de temporalidade, que é a forma de intervenção, quem vai salvar, como vai garantir a lucratividade, dado esse efeito que é a mudança no padrão de consumo, é que vai gerar reconfigurações. Eu não sei, Prado, o quanto dá para dizer já diretamente que não tem como trazer de volta esse pessoal. Porque, por exemplo, no ramo do petróleo, se o Trump não fizer uma intervenção enorme para salvar as empresas do petróleo, o setor desaparece. A gente tem encruzilhadas ainda profundas, que a gente não tem muito claro o tipo, a forma e o tamanho do salvamento. Eu acho que já tinha, acho que é um ponto que vem anterior, eu acho que já tinha uma disputa entre fações do bloco do poder do capitalismo norte-americano, ou seja, o que representava o Wall Street, Vale do Silício, ou seja, as empresas de tecnologia junto com o setor financeiro e sua articulação e como ele representa, tá? O Biden hoje, ou seja, é uma tentativa de retornar a um liberalismo tipo anos 90 do Clinton, ou seja, um neoliberalismo progressista, né, que virou hoje o partido. Vamos dizer assim, na disputa eleitoral recente, com o Bernie Sanders tentando puxar o partido para uma questão, preocupado com a questão social de impostos, que eu acho que não foi, o partido não foi nesse movimento. E aí, e ao mesmo tempo, o Trump, que eu queria ressaltar, que vem pela extrema-direita, que acho que tem uma dificuldade de fazer essa avaliação. O Trump não é um neoliberal. O Trump, a questão da extrema-direita nesse momento no mundo tem a ver com comunitarismo de direita. É um Estado pequeno, mas não é um Estado pequeno, mas não é um mercado regulador das relações na sociedade. É um mercado sendo, vamos dizer assim, condicionado pela questão dos valores morais, éticos da comunidade. Claro que esse quanto programa econômico é muito difícil de implementação. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Quem o Trump, quem essa política atual vai salvar e quais setores, isso eu acho que vai ampliar essa tensão entre as frações de classe. Eu não acho que vai unificar os Estados Unidos enquanto um projeto, né, com a direção de mais indústria, mais articulação, maior, vamos dizer assim, articulação interna. Eu acho que o Trump, mesmo essas medidas atuais do governo, como vai ser estruturado, vai aumentar as tensões entre o bloco no poder do capitalismo brasileiro. Brasileiro o quê, pessoal? É o ato falho. O Brasil ainda não é Estados Unidos. Ainda não. A gente está ficando parecido, Dudu. O discurso do Dudu é o mesmo, só troca Estados Unidos para o Brasil. Nada. A Trump para o Bolsonaro, né? Sabe o problema? A gente está ficando parecido com o pior dos Estados Unidos. Isso a gente está ficando mesmo. Mas vamos voltar para a questão norte-americana. Eu acho que essa discussão, globalização versus não globalização, intervenção estatal em determinados setores ou não, o quanto a extrema-direita... E aí voltando para a questão eleitoral, eu acho que nesse momento você não tem nem claro qual direção vai ser a eleição. Tá? Eu acho que o Trump vinha com uma certa força e acho que perdeu nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, e aí a questão que eu coloco para provocar a saída do Trump significa o fim da extrema-direita, significa a resolução dos problemas, da volta da unidade nacional norte-americana para apressar o projeto? Desconfio que não. E por que desconfio que não? Eu sei que o Trump piora o jogo, causa dificuldades, tensões, problemas, mas eu acho que tem interesses internos em direções opostas. E, além de tudo, se você não consegue botar no jogo esse pessoal que perdeu o emprego industrial, você tem uma dificuldade eleitoral. Então, assim, eu acho que é uma encruzilhada que é norte-americana, e é brasileira, e é mundial. Isso. Que o jogo parecido. O jogo é parecido, mas eu não acho que tem resoluções simples nesse momento. Valeu, Dudu. Então, uma perguntinha, uma questão que você sempre fala, que eu estava pensando aqui, que você sempre fala, quer dizer, mas essa pauta toda não era a do Sanders, como você sempre fala, não é isso? A questão da saúde, a questão da maior participação do Estado, etc, etc. E é o cara que está fora? Como é que é isso? Pois esse é o ponto até curioso, né? Na semana em que a coisa começou a desandar mesmo nos Estados Unidos, foi justamente no momento que o Sanders acabou tendo que desistir, né? Desistir da sua candidatura, né?
porque ele sofreu toda a resistência do establishment do Partido Democrata, tá? E também da imprensa liberal norte-americana, New York Times, que claramente estava favorável ao Joe Biden, né? E é um fenômeno muito parecido que aconteceu no Reino Unido, nas eleições do ano passado, né, com Corbyn, que o partido, resistências internas do Partido Trabalhista Inglês, e também o Guardian, que seria o jornal de centro-esquerda do Reino Unido, trabalhou fortemente contra a campanha do Corbyn, né? Então, é interessante isso, essa resistência a essa, digamos, esquerda ou centro-esquerda, que traria uma agenda diferente, né? E que, no caso dos Estados Unidos, está apontando que seria a agenda necessária, né? Da Seguridade Social Universal, de saúde universal e por aí vai, né? Agora, há uma resistência nos Estados Unidos, que vem, talvez, da Guerra Fria, etc. Já vi um programa, né, com entrevista com senadores norte-americanos que diziam que um sistema de saúde universal seria praticamente comunismo, né, que tiraria a nossa liberdade de escolha, enfim, esse tipo de retórica, né? Agora, tocando no... e o Biden, como você falou bem, tenta trazer de volta uma agenda, né, o neoliberalismo retrô, o neoliberalismo mais progressista, terceira via dos anos 90, do Clinton, ou mesmo do Obama mais recentemente. Agora, falando sobre essa questão do mesmo que o Trump perca, né, e talvez a reeleição dele tenha se complicado por essa conjuntura, mas, quer dizer, Trump cai, mas o trumpismo, quer dizer, desaparece. Isso me faz recordar um trabalho, né, uma socióloga de Berkeley, que nas eleições passadas nos Estados Unidos, ela fez todo um trabalho de entrevistas com eleitores do Trump, né, viajando pelo país, e muito lá pelo meu oeste, esse tipo de trabalhador, né, esse pessoal meio desalentado, acho que ele se chama Strangers in Their Own Land, né? E é interessante que ele vai, como você falou, são questões que se colocam em outros países, vai numa linha parecida com um geógrafo francês, Christophe Guilloux, foi recomendado pelo Paulo Arantes, numa entrevista para o Tutameia, né, que é toda uma ideia de um grupo, né, de trabalhadores, enfim, estão desempregados, estão ressentidos, né, e que não se sentem mais parte do seu próprio país, né? Quer dizer, se sentem meio perdidos. Daí o nome do título em inglês, né, Estranhos na Sua Própria Terra, né? E é esse tipo, né, de massa que é, pelo menos em parte, base de Trump, né, da Marine Le Pen na França, de Bolsonaro no Brasil. Tá? Então, mesmo que o Trump perca, quer dizer, essas pessoas não vão desaparecer, né? E as suas insatisfações não vão desaparecer. E, em princípio, esse caminho escolhido pelo Partido Democrata com Joe Biden não dá respostas satisfatórias a esses desafios e a essas inquietações. Numa, pegando um gancho nisso, tanto que o Dudu falou, que também colocações relativas ao Prado e ao Baixa, a questão é o seguinte, quer dizer, a gente vê muito a seguinte questão, sai um editorial do Financial Times falando, olha, na verdade, o mercado resolve tudo, quer dizer, uma autocrítica neoliberal, não sei bem como é que chamaria isso, o The Economist também já tinha colocado isso, etc. Então, não, olha só, a gente tem problemas, tem uma crise de desigualdade, a democracia não está entregando aquilo que a gente falou que ia entregar, etc, etc. Mas toda hora que a bola vai rolar, a Vera, não, o Corbyn, não. Tudo bem, o Corbyn não. O Sanders, não, o Sanders também não. A gente vamos com o Biden, exatamente. Não, a gente vai... Está me entendendo? Quer dizer, até que ponto a gente tem essa questão no meio dessa questão toda, essa autocrítica, até onde vai a nossa autocrítica liberal? O que os caras estão topando de fato, ou, na verdade, isso é uma tremenda de uma conversa fiada. Olha, na verdade, eu não estou a fim de abrir mão de coisa alguma, tá certo? Modificar um pouco as carinhas, etc, etc. Né? Que isso é um tremendo barril de pólvora, né? Onde você entra extrema-direita dos Estados Unidos, extrema-direita na Europa, crescendo, etc, etc. Bom, a democracia não está entregando, o mercado não está entregando, mas está entregando para mim, que é o que importa, então também está tudo certo, vamos até o fim ver o que dá essa confusão toda. E aí, Noma?
Difícil responder essa pergunta, né? O Bicalho caprichou em numa. Poxa, Numa, o nosso europeu, o nosso francês, exatamente, meu Deus. Mas te botou na cara do gol, Poxa. Numa. Não, eu acho que é difícil fazer previsões assim, mas como eu não... Eu acredito que se trata mais de um discurso de circunstância do que de alguma tomada de, vamos dizer, de alguma mudança de curso. Portanto, que deve haver algum aprofundamento dos fenômenos que você já citou, que foram também comentados pelos camaradas, mas a questão fundamental quando a gente pensa a política, a economia política americana e, portanto, as questões ligadas à evolução política do país, tem a ver com as manifestações escancaradas através dessa crise, desses elementos estruturais que a gente já observou e de outros também, vou analisar muito rapidamente. É muito difícil fazer previsões sobre o que vai acontecer nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, não vou me atrever a fazer isso, mas o que fica claro com essa crise é que há claramente, no caso da sociedade americana, divisões profundas que foram se aprofundando ao longo do tempo e que agora estouram literalmente na cara. Bom, acho que tem, por exemplo, se a gente for pensar assim, nas referências literárias, todos nós lembramos as descrições dramáticas que fazia o Steinbeck nas Vinhas da Ira, né? Vinhas da Ira. Sequências das crises de 29, sobre a economia e a sociedade americana, o Erskine Cowell descrevendo essas migrações dignas de vidas secas, de grandes sertão veredas no Midwest americano. Bom, ok. Há uma certa atualização dramática dessa iconografia. Já tínhamos tido uma prévia com as consequências do furacão Katrina na região da Louisiana, em particular na cidade de New Orleans, que é um símbolo cultural americano e, ao mesmo tempo, além dessa vitrine turística, se torna um pandemônio com cenas assim, inacreditáveis, dignas das piores distópias da literatura. Tá? E o que a gente está vendo agora é exatamente isso. A gente está vendo problemas de alimentação que afetam, e as estimativas variam de um veículo de imprensa para outro, mas que afetaria entre 30% e 40% da população, com intensidades diferentes. Mas é algo muito fundamental. Eu continuo acreditando, assim, acredito fortemente nas contribuições dos clássicos da economia, como Smith, como Ricardo. E nesses clássicos há uma noção fundamental, que é a noção de bem básico. E o fornecimento de bem básico é fundamental para o crescimento da economia, para a sua capacidade assim, de promover o desenvolvimento. O fato que você tenha problema de abastecimento em alimento, ou seja, de acesso, na verdade não de abastecimento, de acesso a alimentos, uma parte da população é significativo de uma sociedade onde há desigualdade na distribuição de renda, onde a precarização do mercado de trabalho foi tão longe que ela passa a criar problemas que tradicionalmente são associados às sociedades subdesenvolvidas, assim, e não industrializadas, exatamente o contrário dos Estados Unidos. Tem, pelo como representa, ainda hoje, a maior potência
científica, industrial e, vamos dizer, financeira, monetária a nível internacional. Então, a gente está frente a uma sociedade que rachou. Bom, como se dá a tradução política disso? Aí a questão que foi tocada anteriormente, na qual insistiu o Eduardo, a questão do desaparecimento de uma candidatura que, dentro do Partido Democrata, que parecia, pelo menos, encarnar essas preocupações, lá do a candidatura Do Sanders. Sanders. Sim, e a candidatura do Sanders, por exemplo, a desaparecimento dela mostra que não tem mais nenhuma candidatura que, a priori, seria preocupada com a resolução dos problemas estruturais que levaram a essa situação. E aí, a gente tem que lembrar, bom, primeiro que pouco mais da metade da população vota nos Estados Unidos, a partir da taxa de participação da última eleição, que foi muito alta, foi de 55%, baixo, significa que a metade da população não vota. Significa que também uma parte da população que não entra nas estatísticas, os migrantes, que representam entre 20 e 25 milhões de pessoas, quase 10% da população americana, tampouco tem votos. Ou seja, setores enormes da população não têm assim, expressão nesse espaço político. E quando há uma expressão, ela se traduziu na última eleição, pelo menos em parte, assim, no caso desses setores abandonados, através de um voto de protesto via a candidatura do Trump. Pode parecer paradoxal, mas isso é algo que a gente observa também em outros países, né? O populismo de direita se reforçando. Então, a grande questão é quanto não vai haver, com a ausência de candidatura, de voz assim, para representar, para encarnar essas preocupações, quanto não vai haver, de fato, como colocaram os dois Eduardos, um reforço desses movimentos populistas de direita. Eu acho que é uma tendência profunda na sociedade americana que isso, infelizmente, por uma série por conta do aparelhamento pelo establishment do Partido Democrata, vai levar a uma situação cada vez mais tensa. Tá? E, bom, eu concluiria relembrando análises premonitórias em muitos aspectos feitas pelo Galbraith, não Galbraith pai, né? E o Galbraith, por exemplo, na Affluent Society, na sociedade afluente, justamente já apontava essas tendências profundas na sociedade americana, particularmente depois, assim, a partir da crise do estado de bem-estar social. Olha só, tudo bem, estou chegando à conclusão que francês é que nem baiano. Se você dá a palavra, uma podia perfeitamente ter nascido em Jequié, que não do Duque. Olha, o tema é bastante interessante, empolgante, etc. Nós já estamos aqui encerrando. Então, para encerrar, eu vou dar aí menos de um minuto para cada um para encerrar essa questão da pandemia nos Estados Unidos. Quer dizer, se eu perguntasse, pandemia nos Estados Unidos, o que cada um falava? Começava com o nosso decano, professor Luiz Carlos Delorme Prado, não é isso? Tem o Delorme aí, ele faz questão do Delorme. Eu faço questão do meu Delorme. Do meu Delorme. O Delorme é meu, né? Então, Pradinho, pandemia e Estados Unidos. Se você tivesse que definir isso aí em 30 segundos, o que você definiria? Para nós, olhando o efeito da pandemia mundialmente, o que é interessante ver são as diferenças do impacto social da pandemia na experiência americana e na experiência europeia. Ou seja, como o modelo americano, com as suas mazelas, apesar de ser um país, o país mais rico do mundo, se nós analisarmos o seu tamanho do PIB e a imensa renda per capita que tem, como ele não é capaz de dar a atenção devida para a sua população em função do seu modelo de capitalismo irregulado.
mesmo em comparação com outros países desenvolvidos. Então, a grande lição para nós é que, afinal de contas, a partir também da experiência da pandemia aqui na nossa realidade, que modelo de sociedade nós queremos? Até que ponto os Estados Unidos é um bom espelho da sociedade que nós queremos? Ou seria interessante pensar outros modelos de capitalismo menos problemáticos do que o modelo americano? Obrigado. Para Bastianzinho, o pai da Joaninha, que vai acabar o programa e vai ter que dar banho na Joaninha. Bastianzinho, sintetiza aí, Dudu. Mete bronca. Já deveria. Já deveria, Não, já está atrasado, hein? Eu vou terminar, digamos, a moda Dudu, né? Acho que a pandemia tem exacerbado contradições, né, dos Estados Unidos e é interessante a gente observar as resistências, né, a soluções diferentes, né? Quer dizer, o Sanders, dentro do espectro norte-americano, significaria uma solução diferente, né? E então, até pegando de novo o caso do Reino Unido, olha, entre Sanders e Trump, a turma ainda prefere, né? A turma, digamos lá, como o Dudu fala, né? Do andar de cima, ainda prefere o Trump, né? Ainda seria melhor do que o Trump. Então, ter o Biden é um alívio, porque entre Biden e Trump, ok, tá, para o Big Business não tem maiores problemas. E o mesmo valendo para o Reino Unido, né? Quer dizer, entre Corbyn e Boris Johnson, ainda era melhor o Boris Johnson, né? Ainda é melhor ficar com o Boris Johnson. Então, a ausência do enfrentamento de questões que são questões sociais, né, ligados ao modelo econômico que vem nos anos 80, ascensão, fortalecimento do neoliberalismo, de fato abre uma perspectiva para um crescimento de movimentos que dão voz à insatisfação da população e quem tem conseguido abocanhar isso, né, não tem sido a esquerda, tem sido a extrema-direita, né? Então, tensões crescentes não apenas nos Estados Unidos, mas alhures também, em outros lugares também. Dudu Costa Pinto. Adorei o Haroldo. Com o passado, né? Não, Dudu não é baixo, que foi um zagueiro viril, extremamente viril, temido nos campos de Jequié, não é isso? Então, não, mas ele era como Sérgio Ramos, porque ao mesmo tempo ele tinha um lado, né, de temido, mas também tinha uma técnica refinada. A técnica refinada. Dudu, com a sua técnica refinada, 30 segundos para você. Vamos lá. O nosso francês de que é, pô. Eu acho que, na verdade, a pandemia mostrou nos Estados Unidos e no mundo o que é explícito da própria lógica do capitalismo. Quando você coloca a dicotomia entre vida e acumulação, entre vida e economia, explicita e que a lógica da acumulação de capital está acima de qualquer coisa. Aqui eu estou resgatando o velho barbudo mesmo. Ou seja, a acumulação está acima de qualquer coisa além da vida e os setores dominantes operam desse jeito. E para completar, no caso norte-americano, que é a forma específica que esse capitalismo assume, que é um capitalismo ultra neoliberal a partir dos anos 70, eu vou evocar o Polanyi e que os moinhos satânicos levam a esse tipo de configuração. Nesse momento, acho que nos Estados Unidos continua o mesmo moinho satânico operando, em que o neoliberalismo continua cada vez mais forte e as tensões continuarão na dimensão política de como fechar essa panela de pressão. Não tenho a mínima ideia, eu acho que continua essa mesma lógica nos Estados Unidos e a pandemia apenas explicitou essa panela de pressão. Foi 1 minuto. 1 minuto, nossa. Marquei. Mas agora vamos para o Numa. A baianidade. Bom, agora vamos para o Numa. Agora vamos dar muqueca para o caçuleiro. E vamos, exatamente. Você desconta aqueles 10 minutos da última colocação dele. Então você tem 1 segundo. Vai fundo, Numa. Você tem 10 segundos. Tem o Enéas em 89. Você tem Vai 10 lá, Numa. segundos. Vai lá, Numa. Define aí, Estados Unidos e pandemia. Manda um beijo para seus pais. Não, eu diria só que a pandemia realmente já foi colocado perfeitamente nos fechamentos anteriores. Essa crise é reveladora dos problemas estruturais nos Estados Unidos, que tem a ver com
a organização social com distribuição de renda, com a capacidade de atuação do Estado, e claramente a sociedade americana, o Estado americano, vamos dizer, a imagem dos Estados Unidos enquanto economia líder do mundo sai muito enfraquecida, vai sair muito enfraquecida dessa crise, particularmente se a gente for comparar com a resposta chinesa. Bom, obrigado, Bastian. Na verdade, obrigado, Luma, né? Bom, senhores, obrigado, Bastian, obrigado, Dudu, valoroso Luiz Carlos Delorme Prado, grande Numa, obrigado a vocês quatro por participarem dessa mesa, obrigado às nossas amigas, aos nossos amigos que assistiram a gente até aqui. Se vocês quiserem ouvir esse programa, nós temos um podcast que chama Canal IE-FRJ, que vocês encontram nas melhores plataformas do ramo, também está disponível em podcast, e a gente se encontra na semana que vem com mais um programa, Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, se cuidem e vamos em frente.